Você sabia que tem uma história que a escola te escondeu? Quem eram os donos do Oriente Médio? Bom, hoje tem tantos donos, a briga tá feia. Mas e na antiguidade? Tem muita coisa que você não sabe. Mas calma, tô aqui pra isso. É agora que eu vou te ensinar. Ah, se você falou Egito, você já errou, tá? Mas vamos lá que em 10 minutos, 12, vou conseguir tirar isso da cabeça. Porque assim, antes do Egito, até se formar, você já tinha impérios gigantescos. Você sabe quais eram? Tipo, é muito nível crânio se você souber. Será que você sabe? Talvez. Se não sabe, continua aí. Ah, continua? Mas já dá um like, já se inscreve. Bora lá. Bom, você já deve ter ouvido falar, ou não, do Código de Hammurabi. Se você está lendo alguma coisa agora, veja a descrição desse vídeo, recomendo. É por causa de um alfabeto. O alfabeto, se você está pensando nos gregos, não, tem que voltar. E hieróglifo, né? Também, de novo, a resposta não é o Egito. Então vamos falar desses povos que mudaram a história do planeta. Eu quero começar falando do crescente fértil. O crescente fértil é essa região em meia-lua. Essa região em meia-lua que concentrava a fertilidade. Já falei várias vezes, vou falar de novo o coraçãozinho da história. É terra, guerra, terra, guerra, terra, guerra, guerra, terra, terra, guerra. E uma coisa você não consegue sem a outra. Elas estão atreladas. Então você não herda. Mesmo que herde, você tem que manter. E para você sobreviver, você tem que ter cada vez mais. E para isso você tem que alimentar a guerra. Sim, e o lugar onde isso era, a guerra, né? Era a vida dessas pessoas. Era a Mesopotâmia. Pensa na Mesopotâmia como um tabuleiro tenso de jogo. Quanto mais um governo é centralizado, centralizado no sentido de estabilizado, no sentido de coerente, mais a sociedade progride. Então não tem pegadinha, é só colocar isso na tua cabeça. E era assim que funcionou, por exemplo, no Egito Antigo, às margens do Rio Nilo. Porque eu falei ali no Crescente Fértil, porque é a região com maior fertilidade. Eu estou falando de 3.000 anos antes de Cristo, quando o nosso planeta ele tinha ali uma média de 56 gramíneas selvagens comestíveis, ou seja, mato que a gente já podia comer. Dessas 56, 32 estavam nessa meia-lua. Você sabe o que tem dentro dessa meia-lua? Que países de hoje? Será? Tem que vir na cabeça pelo menos 3. E esses países estavam ali, nessa concentração de, nessa concentração de produtos, né? Produtos que eles podiam comer. Concentração de algo pronto para comer, o que é bem difícil na antiguidade. Então eles tinham ali mais de 30 das 56 gramíneas selvagens. Não é de se surpreender que aquilo foi um campo de batalha constante. Mas falamos aqui da política centralizada do Egito que favoreceu o quê, professora? Favoreceu a construção de diques, de canais de irrigação e de tudo aquilo que o faraó achava que era necessário para ele. Ué, como assim achava que era necessário para ele? Outro ponto que você tem que pensar quando vem na cabeça o Egito Antigo é a centralização política ligada à religião, aquela religião politeístas, de deuses, que você vai errar. Se você não der um curtir agora, e se você tiver só na sua cabeça que eles eram zoomórficos. Não, eles eram zoomórficos e eles também eram antropozoomórficos, ou eles eram antropomórficos. O Osíris, que é o deus dos deuses, o deus da fertilidade, ele é um cara verde. E quando eu penso em pluralidade de impérios, pluralidade de impérios. Daí, se um rio já foi todo um processo de centralização política, terra-guerra, terra-guerra, terra-guerra no Egito, imagine dois. Dois, o rio Tigre e o rio Eufrates. Mesopotâmia, meio, potamos, rios, dois rios. Ali você vai ter uma sequência de civilizações. Então, quem chega e quem se estabelece, mas daí não se garantiu o suficiente, vai ser dominado por outro, e por outro, e por outro, e assim vai. Bom, professora, mas daí a gente pensa nessa galera
Daí hoje essa galera ela tá lá numa região mais desertificada. Pois é, porque eu tô falando de 3.000 antes de Cristo. E a gente tá aqui em 2025, já falei a nossa data, depois de Cristo. Beleza. A sequência que você tem que ter na cabeça é que começa, né? Como eu falei no início do vídeo. Você só consegue ler, você só consegue decifrar o segredo. Por quê? Porque teve uma civilização que foi aquela que criou o primeiro alfabeto fonético. Então, a escrita como a gente conhece hoje começa com os sumérios, que era escrita cuneiforme, em forma de cunha, que eles registravam em tábuas de argila. Na sequência, eles vão ser dominados pelos acádios, depois os babilônios, que você também encontra com o nome de amoritas, e é nesse momento que você vai ter a famosa, né, aquela estela, aquele obelisco, na verdade, assim, de granito, com o Código de Hammurabi, aonde se encontra o princípio de talião, olho por olho, dente por dente. E foi fundamental para o surgimento do Estado. Então, obrigada, mesopotâmicos. Obrigada pelo sistema de escrito. Obrigada, egípcios, por essa importância da organização política. Você pode usar isso na redação também. E tudo bem, tem ali, né, uma questão teocrática envolvida em ambas as civilizações, mas cada momento, né, cada história ali tem as suas características principais. Só que daí, falando em rios, um pouquinho assim, entre eles, né, você tem a Mesopotâmia, você tem o Egito, e entre eles, como eu falei, de conflitos no Oriente Médio até os dias de hoje, lógico que vai vir na nossa cabeça aonde hoje é Israel, a região da antiga Palestina. E ali os hebreus eles vão trazer uma coisa que essas duas outras civilizações não tinham trazido. Eles não eram uma civilização com grandes exércitos, igual algumas civilizações da Mesopotâmia foram, a exemplo dos assírios, ou os próprios egípcios. Não, eles não tinham grandes exércitos, mas a influência deles ela é até maior na civilização ocidental, pelo menos, do que os mesopotâmicos, os egípcios, que é a identidade étnica. Por quê? Porque eles saíram na frente indo contra a maré de todo mundo, que era ser o quê? Politeísta. E eles começam com o culto politeísta. Quando eu falo de Hebreus, tem que vir duas coisas na cabeça, que é o quê? O Êxodo e o Torá. Egito. Daí então, aqui a gente vai ter os 10 mandamentos, toda aquela história que ela está presente nas três religiões monoteístas da história. A primeira delas, que vai sair da civilização hebraica, é o judaísmo. Na sequência, qual que você vai ter cronologicamente? O cristianismo. E um pouquinho, bastante para frente, na Idade Medieval, o islamismo. E cada uma delas tem as suas ramificações, beleza? Tem as suas variações. Minha gente, é bem importante você gravar isso com alguma relação. Então, quando você fala de Egito, você conecta com pirâmides. Tô errado? E quando você fala de Hebreus, pensa assim: eles não construíram pirâmides. Eles criaram uma ideia que molda até hoje bilhões de pessoas. Então, a melhor ideia que você está tendo é, agora, nesse momento, estar aqui comigo, estudando de forma direta, de forma prática, não de forma cansativa, rançosa, porque é assim que a história tem que ser, conectada com você. Beleza? E para fechar, os fenícios, acho que eu vou priorizar eles, sabe por quê? Eu adoro viajar. Você gosta de viajar? Então vamos agradecer a eles. Não só por causa do alfabeto fonético, depois melhorado com o alfabeto grego, mas porque eles foram os que dominaram o mundo. Você sabe a palavra que é usada para essa política que deriva do comércio marítimo? É talassocracia. Duvido que você sabia essa. Escreve aí, fala, eu sabia, tá? Eu sabia que era talassocracia. Quero ver, tô te desafiando. Falando em desafio, agora você tem que sempre conectar com o presente. Pensou numa civilização, tem que pensar no legado. Então, quero que você pense nessas 4 civilizações. Qual delas mudou mais o mundo hoje? Será que foram os egípcios, com seus deuses? Será que foram os povos mesopotâmicos, com as suas leis? Será que foram os fenícios, com o seu alfabeto, seu comércio marítimo?
Nossa, eu queria comprar um perfume deles, um azeite deles. Ou será que foram os hebreus? Uma religião? Não sei. É aí você que vai me dizer. Beleza? Beijo, gente. Até mais.